A metodologia alegoria, ela é dividida em quatro partes. A primeira parte é a carga do conteúdo base e o conteúdo de referência que vai ser responsável por gerar o roteiro. Esse conteúdo ele pode ser um normativo, uma especificação técnica, pode ser uma política, pode ser um plano de governo. Vamos, inclusive, exercitar um caso em que um candidato a um cargo público, por exemplo, o candidato a governador, fez um plano de governo e a gente vai fazer a roteirização, tá, desse plano de governo. Uma vez que você seleciona um perfil, na primeira etapa, esse perfil ele representa a persona, quem vai contar a história, o ponto de vista de quem está contando a história, e a base da alegoria é a rastreabilidade. Então, um ponto importante é sempre colocar a informação que deu origem ao conteúdo, para que lá na frente, no eventual auditoria, na necessidade de justificar de onde veio a informação que deu origem ao roteiro e, consequentemente, ao vídeo, à gravação, à postagem, tá? Ela esteja acessível. Todo o conteúdo base ele tem que ter um título. Aqui eu vou colocar proposta João Azevedo, eixo 3. Eu copiei parte do programa de governo do candidato João Azevedo. E aqui a gente vai fazer a carga do conteúdo base, que basicamente é colocar essa informação dentro da nossa base de conhecimento. Na etapa 2, a gente faz a criação da jornada e dos episódios. Então começa com a seleção do conteúdo base que foi cadastrado. Aqui na alegoria te permite definir qual a mídia digital onde você planeja apresentar o resultado do roteiro, redes sociais, podcast ou conteúdo textual. A gente vai deixar aqui redes sociais. E um outro processo de seleção é qual a duração esperada de cada episódio e a quantidade de episódios por jornada. Você pode definir se você quer uma jornada curta, entre 2 e 4 parágrafos, entre 30 a 60 segundos de duração cada episódio, e também a quantidade de episódios por jornada, se você quer 2 a 4 episódios, se não há um limite no número de episódios. Aqui a gente vai fazer uma seleção aqui de jornadas curtas, de 30 a 60 segundos de duração, e poucos episódios. Tá? Uma vez que está tudo selecionado, você clica a opção de gerar proposta de jornadas e episódios, tá? E uma vez que o processo é concluído de geração das propostas, a alegoria apresenta aqui três propostas de jornadas. Cada proposta de jornada tem uma estratégia e a quantidade de episódios que vão ser gerados baseado na estratégia selecionada. Então aqui, naturalmente, o usuário vai ter a oportunidade de ler quais são as propostas e aqui a gente vai selecionar, a título de experiência, a proposta 2, Mulheres Inovadoras e Valor nas Cadeias Agroindustriais. Esse é o processo em que a jornada selecionada ela é efetivamente cadastrada na base de conhecimento, assim como o próprio conteúdo base já havia sido cadastrado. Após a carga dessa jornada, a gente vai entrar aqui na etapa 3, que é a etapa de criação do roteiro. Na criação do roteiro, a gente começa selecionando aqui qual foi o conteúdo base que deu origem à jornada e, por último, define qual vai ser o episódio que vai ser roteirizado, tá? Que a gente vai começar a roteirização. Como a gente havia mostrado na etapa anterior, foram criados 3 episódios para essa jornada. Vai começar aqui a criação do roteiro do episódio 1, tá? O idioma aqui que eu vou selecionar é português, mas poderia ser inglês, espanhol, italiano ou francês. E uma vez que eu seleciono a proposta de roteiro, a alegoria vai me propor 3 roteiros para essa jornada, para esse episódio, desculpa. Pronto, aqui foram gerados os roteiros, tá? Para o episódio 1. Então, para o episódio 1, o primeiro roteiro é um episódio baseado em histórias que inspiram mulheres transformando a Paraíba. Né? Um outro roteiro, A Força das Mulheres. O terceiro roteiro, Mulheres Líderes na Nova Economia da Paraíba. É importante reforçar que a alegoria permite a geração de vários roteiros por episódio, tá? Então você pode vir gerando vários roteiros, gerar um agora, gerar outro depois.
não há um limite do número de roteirizações por episódio, tá? E aqui eu vou escolher, para título de exemplo, a proposta 3, Mulheres Líderes na Nova Economia da Paraíba, tá? Então esse vai ser o roteiro selecionado. Uma vez que o roteiro ele é construído, a alegoria apresenta esse código fonte, tá? Esse código ele é uma versão em texto do código de roteiro que a alegoria gera. Ele basicamente ele contém os prompts, os textos, as hashtags, os insumos para salvaguardas, enfim, todas as informações necessárias para que a gente faça a preparação do roteiro, né, a digitalização, né? Então, uma vez que a gente deu uma lida aqui nesse código, viu que estava tudo ok, vai fazer a carga desse roteiro aqui dentro da base de roteiros. Na etapa 4 acontece a criação do roteiro digital. Uma coisa importante aqui da alegoria é que atualmente, na versão 0.5.0, o sistema ele é integrado com algumas plataformas que entregam catálogos de vozes, de modelos de geração de imagem, de vídeo, tá? Então, quando você entra aqui na etapa 4, é pedido para que você defina o estilo e os modelos, né, de geração de áudio e de vídeo, tá? Um dos modelos que a gente utiliza e que eu sugiro é entrar aqui no catálogo de vozes da Eleven Labs. Ele é um catálogo bem completo, tá? Assim que você loga, ele tem a opção aqui no canto superior esquerdo das vozes. E aqui você consegue filtrar, definindo qual a linguagem, o idioma que você quer, eventualmente até o sotaque, tá? Então, quando eu coloco aqui português, ele dá a opção, inclusive, de escolher aí o sotaque brasileiro, tá? Uma vez que você faz o filtro, ele aparece aqui uma série de opções e se você, quando você selecionar um idioma, basta você vir aqui na opção de copiar o ID da voz, que a alegoria conta com um espaço para que você consiga colar esse ID e ele vai ser utilizado como referência para a geração do conteúdo. Da mesma forma, a gente sugere aqui, né, a utilização do Recraft, tá? Que é uma plataforma de criação de imagens. Ela é bem rica, ela é bem vasta, tem vários estilos, tá? Então, existe aqui uma ampla gama de possibilidades, de estilos que você pode utilizar para dar um visual para a sua geração de conteúdo, tá? E para as referências que você quer que sejam utilizadas na criação do conteúdo, certo? Da mesma forma, você escolhe aqui um estilo, tá? Então, vamos supor que é utilizar esse estilo aqui dentro, um estilo que lhe agradou. Você vem aqui, copia o ID do estilo e joga aqui, né? Cola dentro dessa parte do alegoria, tá? Aqui ele define estilo narrativo para voz, tá? Geralmente estilo claro e consistente ele tem bons resultados na hora de gerar, enfim, um conteúdo, tá? Da mesma forma, você vai continuar aqui selecionando o conteúdo, a jornada e o roteiro. Nesse caso, são roteiros que foram construídos na etapa anterior. E a partir daqui, você tem a possibilidade de ver qual foi efetivamente, né, o conteúdo gerado, baseado na tua roteirização. E a opção aqui de fazer ajustes tanto no conteúdo narrativo, quanto no conteúdo de destaque e no conteúdo visual, tá? O que eventualmente pode servir aqui para geração de prompts, né, para geração de imagens, tá? É importante citar que você pode fazer alterações aqui no próprio texto, tá? Você pode remover, incluir palavras, enfim. Esse é o momento em que realmente o controlador humano vê o resultado da roteirização daquele episódio e vai fazer as alterações que julgar necessárias para que o roteiro saia o mais próximo, né? Personalizado, enfim, com propósito e com a visão do roteirizador, tá? Aqui ele já traz aqui as salvaguardas, né? Quais são os pontos de atenção, né? A classificação de risco em relação ao marco regulatório da inteligência artificial e também da LGPD, tá? Então aqui é importante que você fique atento, né? Dê uma lida para saber se existe algum ponto de atenção. E aqui uma sugestão, né? Enfim, você pode preencher e sugerir a precificação que vai ser dada ali para a criação do roteiro, tá?
Uma vez que ele é digitalizado, ele entra na etapa de digitalização, todas as informações são consolidadas e aí você já tem o roteiro digital.